não sei se você se lembra, mas eu já te falei em aulas anteriores que o processo da digestão ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Eu não sei se você lembra também, eu te disse que a visão, o cheiro, o sabor dos alimentos, eles acabam estimulando o sistema nervoso central, que por meio dos nossos nervos e dos nossos neurônios vai o quê? Vai estimular as glândulas salivares para que elas possam secretar saliva, vai estimular as glândulas estomacais para que elas possam secretar enzimas digestivas. Só que além do sistema nervoso, a gente também vai ter a participação de vários hormônios durante o processo digestivo. E eu não sei se você se lembra, mas os hormônios, o que eles são? Eles são substâncias químicas altamente especializadas e que funcionam como sinalizadores celulares. Ai, mas como assim, Jubijubão? Não entendi direito. Os hormônios, o que eles fazem? Eles servem para ativar ou desativar algum processo dentro do nosso corpo. Então eles são como mensageiros que vão comunicar para as células que um determinado processo deve ser iniciado ou deve ser finalizado. E quando a gente fala de digestão, a gente vai ter alguns hormônios principais que são muito importantes para a tua prova, como é o caso da gastrina, da secretina e também da colecistocinina. E, obviamente, que agora eu vou falar para você quais são as funções de cada um desses hormônios e a gente vai começar pela gastrina. A gastrina ela é um hormônio produzido pelo próprio estômago, mais especificamente falando, pelas células G. Olha que nome bonito, hein? Células G. G de gastrina, G de gastrina. A secreção desse hormônio ela é estimulada pela chegada do alimento no estômago, sendo que esse hormônio ele vai ter como órgão-alvo o próprio estômago. Bora então agora dar uma olhadinha nessa imagem para que você possa entender melhor qual é a função da gastrina dentro da nossa digestão. Então, como eu te falei, a gastrina ela é produzida pelo estômago. Quando? Quando o alimento chega nele. Então, ó, vem aqui pelo esôfago, biribiri, catabamba, aqui é o fígado, tá? O estômago tá aqui atrás. Então, o alimento chega no estômago, dá o start. O estômago começa a liberar gastrina. Então, vamos botar aqui, ó, gastrina. Essa gastrina, por sua vez, esse hormônio, ele vai ser jogado, como acontece com todo hormônio, vai ser jogado dentro da nossa circulação, dentro do sangue. E aí ela vai dar um rolê pelo nosso corpo e vai atuar em qual órgão? Vai atuar no próprio estômago. Então a gastrina, ela é um hormônio produzida pelo estômago e vai atuar no próprio estômago. Ai, Jubijubão, fazendo o quê? A gastrina é um hormônio, é um mensageiro. E qual é a mensagem que ela dá para o estômago? Estômago, chegou comida. Está na hora de você produzir o suco gástrico. O suco gástrico que vai ter enzimas digestivas, vai ter a pepsina, vai ter o ácido clorídrico. Então, a função principal da gastrina é estimular a secreção do suco gástrico. Essa é a função principal. Obviamente que ela também vai estimular o peristaltismo do estômago, ou seja, a movimentação do estômago. Para quê? Para misturar melhor o alimento com o suco gástrico. E também esse peristaltismo vai servir para quê? Para empurrar o alimento do estômago para o intestino delgado. Então guarde que a gastrina ela funciona como um maestro. Ela é o maestro do estômago, indicando justamente para esse órgão que o quê? Que está na hora de trabalhar. É ela que vai dar início à digestão estomacal. Tá? Então guarda isso. Ela basicamente vai fazer o quê? Ela vai falar pro estômago: ô estômago, chegou comida e você agora tá precisando secretar suco gástrico, tá? Você precisa começar a se contrair, relaxar para misturar esse alimento e mandar tudo pro intestino delgado. Essa é a gastrina falando, entendeu? Um detalhe interessante é que o café, mesmo o descafeinado, tem a capacidade de estimular a liberação da gastrina. E é exatamente por isso que as pessoas que sofrem com o excesso de acidez no estômago devem o quê? Devem evitar o consumo de café. Já que se você tem problema com acidez dentro do teu estômago, não é nada inteligente você tomar uma bebida que estimula justamente o quê? A liberação de mais ácido dentro do estômago. Bom, agora que a gastrina tá dominada, você já sabe o que ela faz, bora estudar o nosso próximo hormônio, que é a secretina. Repeat comigo. Secretina, grande secretina.
Essa secretina, ela é produzida pelo duodeno. Eu não lembro o que é o duodeno. É a parte inicial de quem? Do intestino delgado. E a liberação desse hormônio, ela vai ser estimulada pela acidez do quimo que vem do estômago, né? Aquele alimento parcialmente digerido que vem do estômago, ele vem cheio de ácido. E é isso que estimula a secreção da secretina. E esse hormônio, ele vai ser jogado no sangue, né? A secretina, ela é liberada no sangue e vai ter como órgãos-alvo, né? Ela vai procurar determinados órgãos, e esses órgãos são o pâncreas, o fígado, o próprio intestino delgado e também o estômago. Então agora, sem mais delongas, bora entender melhor como é que essa secretina vai funcionar. Então o que acontece é o seguinte, quando o quimoácido, né, o quimo que está aqui no estômago, ele entra no intestino delgado, automaticamente ele vai o quê? Ele vai estimular a secreção do hormônio secretina. Secretina, escrevi aqui bonito para você, ó. Do hormônio secretina. Então a secretina, ela é liberada justamente pela parte inicial do intestino delgado, que é conhecida como duodeno. O duodeno produz a secretina. E guarde que a função principal da secretina é resolver o problema da acidez que veio do estômago. Porque eu não sei se você lembra, mas as enzimas que trabalham dentro do duodeno e em todo o intestino delgado, principalmente na parte inicial do intestino delgado, essas enzimas, elas gostam de um pH mais alcalino. Elas não gostam de um pH ácido. Então, se o alimento chegou ácido aqui, essa acidez é justamente quem vai estimular a secretina para que ela resolva, para que ela comece a mandar mensagens para resolver o problema da acidez que acabou de chegar no duodeno. Então, olha só, a primeira coisa que a secretina vai comunicar é o seguinte: pâncreas, por favor, produza e secrete suco pancreático, porque o que tem no suco pancreático? Bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio é importantíssimo para resolver esse problema da acidez. Outra coisa que a secretina vai fazer é justamente agilizar que o estômago se esvazie. Ela vai falar: ô estômago, por favor, manda logo tudo que tem aí dentro, porque eu preciso fazer a digestão, né? O duodeno precisa fazer a digestão aqui. Então essa é outra função. Ela também, atuando no estômago, ela vai fazer, sabe o quê? A inibição da gastrina. Óbvio, se eu tô mandando o alimento já para o intestino delgado, a digestão no estômago ela está sendo finalizada. Então não tem por que eu continuar secretando gastrina. Então eu posso dizer que a secretina, ela vai inibir a secreção da gastrina pelo estômago. E ela também, ó, ela também vai atuar aqui no duodeno. Qual mensagem que ela vai dar aqui pro duodeno? Ei, duodeno, tá na hora de secretar o suco entérico, porque o suco entérico é cheio de enzimas digestivas e o alimento já está aqui nessa região. A gente precisa das enzimas digestivas para continuar a digestão desse alimento. É a secretina que vai comunicar isso. E a secretina também, olha o que ela faz, essa bichinha, ela é cheia dos esquemas. A secretina também, ela vai mandar uma mensagem para o fígado, dizendo para o fígado: ei, começa a produzir bile, produz um monte de bile, porque daqui a pouco eu vou precisar de bile aqui dentro também. Vale salientar que a secretina, ela foi o primeiro hormônio a ser descoberto. Olha só que legal, né? Isso aconteceu em 1902, graças a dois grandes cientistas ingleses, o William Bayliss e o Ernest Sterling. Então essa descoberta, ela foi extremamente importante, porque ela serviu de base para a ideia de que realmente existiam substâncias que eram liberadas no organismo e que elas eram liberadas por algumas células, caíam no sangue e atuavam em outras células do organismo, que é o conceito de hormônio. Aliás, foi o próprio Ernest Sterling que criou o termo hormônio em 1905. Aliás, esse cara foi um baita de um cientista. E aí, conseguiu entender as várias funções da secretina? Dominado também? Bora então agora compreender todo o processo pedagógico de um outro hormônio que é a colecistocinina. Olha que nome gostoso, hein? Colecistocinina. Comigo, colecistocinina. Ha! Colecistocinina. Uou! Colecistocinina. Ha! Colecistocinina é um hormônio
que assim como a secretina, ele também é produzido pelo duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. E esse hormônio, ele vai ter como órgãos-alvos o pâncreas e a vesícula biliar. Então o que acontece é que quando o alimento, que é rico em gorduras, sai aqui do estômago e chega no duodeno, esse alimento vai ativar a secreção da colecistocinina. E a colecistocinina, ela tem um nome mais tranquilo de se falar. Ela é chamada de CCK, tá? Esse é o nome da colecistocinina, para que você não se confunda. É um hormônio que está diretamente ligado a resolver o problema, principalmente da digestão da gordura. Então, quando falar em gordura, digestão, gordura, você pensa na CCK. Então pensa comigo, se eu estou precisando fazer a digestão de gordura, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar da ajuda do pâncreas, porque o pâncreas produz várias enzimas digestivas e o pâncreas produz lipases, que são enzimas que vão fazer a digestão da gordura. Então uma das funções da CCK é justamente estimular o pâncreas a secretar enzimas digestivas aqui dentro do duodeno. Outra coisa que a CCK vai fazer para resolver esse problema da digestão de gordura é estimular o quê? Estimular a contração da vesícula biliar. Porque o que tem dentro da vesícula biliar? Tem a bile! Bile! Just you gotta feel it, bile! Tem a bile. E a bile faz o quê? A bile faz a emulsificação de gordura. Então a CCK, quando ela é secretada, ela chega e fala assim: ô, vesícula biliar, dá uma comprimida aí, dá uma espremida aí, libera a bile aqui que eu tô cheio de gordura. O que ela vai falar também? Ô, pâncreas, joga enzima digestiva aqui, eu quero suco pancreático, eu preciso principalmente de lipases. Outra coisa que a CCK vai fazer, ela vai atuar também no estômago, reduzindo o quê? E até inibindo o peristaltismo do estômago. Falando assim: ô estômago, para de contrair. Por quê? Porque gordura precisa de mais tempo para ser digerida. Então o estômago não pode ficar mandando tudo aqui rapidamente, porque senão não vai dar tempo de fazer a digestão da gordura. É exatamente por isso que o alimento que é gorduroso, ele fica muito mais tempo no estômago. É por isso que quando você come algo gorduroso, você tem aquela sensação de barriga estufada, de estômago estufado por mais tempo. É por causa da CCK. Ela está falando: estômago, segura um pouco de toda a comida que você tem aí, manda as coisas aos poucos, por quê? Porque digerir gordura dá trabalho e leva mais tempo. E a CCK também vai estimular a liberação de enzimas pelo suco entérico, aqui também no duodeno, no intestino delgado, e ela também ativa o peristaltismo do intestino. É óbvio, eu estou digerindo gordura, eu preciso que esse intestino fique lá, biribicatabamba, para misturar o alimento com as enzimas que estão sendo liberadas aqui, para ser misturado também com a bile que está sendo jogada aqui. Então ela faz basicamente tudo isso aqui. Agora, tome muito cuidado com um hormônio conhecido como enterogastrona, que é um hormônio que vai aparecer em questões mais antigas, com a função de inibir a gastrina e dessa forma inibir a produção do suco gástrico e da motilidade do estômago, né, da movimentação do estômago. Eu estou falando isso porque eu sei que você vai resolver questões, vai encontrar esse hormônio e vai falar: aí aquele japa lá, ele não me explicou. Calma, tô te falando. Na verdade, assim, hoje em dia, a enterogastrona não é considerada só um hormônio. Então você não vai ver isso em questões nesse momento. Na verdade, enterogastrona é um conjunto de hormônios. Qualquer hormônio que é secretado pela mucosa do duodeno é considerado uma enterogastrona, como é o caso da secretina e também de quem? Da colocistocinina. Colocistocinina. Então, ó, gastrina, secretina e colecistocinina. Eu já tô demais. Colecistocinina, dominou? Entendeu? A função desses três hormônios? Só que assim, ó, eu acho que ainda vale a pena a gente comentar sobre os hormônios que estão envolvidos no controle do apetite. Já ouviu falar desses hormônios? A grelina e a leptina. Bora conversar um pouquinho sobre ele. E vamos começar aqui com a grelina. A grelina, ela é um hormônio produzida pelo estômago. E quando é que o estômago produz a grelina? Quando ele está vazio, quando você está em estado de jejum.
E obviamente que a função da grelina é o quê? É estimular o apetite. A grelina, ela estimula o apetite. O que ela faz basicamente é sinalizar para o hipotálamo, que é uma região que fica no encéfalo, e ela vai sinalizar o que para o hipotálamo? Que o organismo precisa de alimento, que o estômago está vazio. E aí, esse hipotálamo vai mandar uma série de mensagens para fazer com que o corpo comece o quê? Comece a se preparar para a próxima refeição. Então, quando você está com a barriga vazia, com aquele bafo de fome, né? Quando você começa a falar, nossa, estou com fome, sabe quem está fazendo isso? É a grelina, tá só... Ô hipotálamo, o estômago tá vazio, tá na hora de preparar aí essa pessoa aí pra comer. Essa pessoa, ela tem que comer. Bom, e aí depois que a gente começa a comer, assim que a comida chega no nosso estômago, o que vai acontecer com a produção de grelina? Ela vai ser reduzida. E aí, dessa forma, a gente passa o quê? Passa a não sentir mais tanta fome. Nossa, Bilu, eu acho que no meu caso eu produzo grelina o dia todo. Também não podemos esquecer da leptina, que é um hormônio produzido, sabe por quem? Pelo tecido adiposo, pelo nosso tecido que guarda gordura. Então, olha só, o tecido adiposo também pode produzir hormônio. Na verdade, o tecido adiposo produz vários hormônios e geralmente você acaba não estudando isso, principalmente no ensino médio. E a função da leptina é justamente fazer a inibição do apetite. A leptina, ela inibe a fome, ela inibe o apetite. Só que um detalhe interessante é que a leptina, ela não está relacionada com a presença ou a ausência de alimento no estômago. Ela está relacionada, na verdade, com a quantidade de reserva energética presente no organismo, que é o quê? Gordura e glicogênio. Então o que acontece é que quando as reservas de energia elas estão baixas, a taxa de leptina vai fazer o quê? Ela começa a aumentar. E aí ela informa para o hipotálamo que o organismo ele precisa se alimentar, porque ele está ficando sem estoque de energia. E vale sempre salientar que atualmente esse hormônio, a leptina, está sendo muito estudado porque os cientistas acham que futuramente vão poder usar a leptina para o tratamento da obesidade, já que ele é um hormônio envolvido justamente na inibição do apetite. Maravilha? Então nessa aula você aprendeu sobre os hormônios que regulam a digestão, como é o caso da gastrina, que é produzida pelo estômago e serve para estimular a liberação do suco gástrico. Você também aprendeu sobre a secretina, que é produzida pelo duodeno e tem como funções estimular o pâncreas para produzir o suco pancreático, que é rico em bicarbonato de sódio, além de estimular o esvaziamento do estômago, inibir a produção do suco gástrico e estimular a secreção do suco entérico. E a gente também viu a colecistocinina, colecistocinina, que também é produzida pelo duodeno e que tem como funções principais estimular a liberação de enzimas digestivas pelo pâncreas, estimular a contração da vesícula biliar e ainda inibir o peristaltismo do estômago. E você também aprendeu sobre a grelina, que é produzida pelo estômago e estimula o apetite, além da leptina, que é produzida pelo tecido adiposo e é um inibidor do apetite. Tranquilaço? No mais, lembre-se sempre, quando comparado à altura do Everest, um passo pode não parecer nada, mas quando você adiciona um passo após o outro, tenha certeza que uma hora você vai chegar no cume. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!